pessoal, vamos ver hoje as vanguardas europeias. Então, nosso estudo começa agora, nós já vamos entrar no modernismo, literatura brasileira modernismo, vamos ver agora as vanguardas europeias. Bom, pessoal, continuamos nossa literatura brasileira. Nós estamos entrando no modernismo, nós vamos ver as vanguardas europeias, que são, vamos dizer assim, características para o nosso modernismo. Vamos lá, o que se entende por vanguarda? Vanguarda é um movimento que vai discutir o conhecimento ideológico na arte. Então, as vanguardas europeias anunciavam e deliberavam uma subversão radical da cultura e dos costumes sociais. Então, a palavra vanguarda ela vem derivada do francês avant-garde, termo militar que vai designar aqueles que em campanha vão à frente da unidade. Tá? Eles vêm mudando, aqueles que estão à frente da unidade. A partir do início do século XX, passou a ser empregada para designar aqueles que no campo da arte e das ideias estavam à frente de seu tempo. Eles estão à frente do seu tempo ali, eles querem mudar aquilo. Então, as vanguardas surgem no início do século XX, atravessando a Primeira Guerra Mundial e finda com o início da Segunda Guerra Mundial, momento em que as produções artísticas cessam diante do terror nazista. Então, os principais movimentos europeus, são o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. Nós vamos ver cada um deles agora. O futurismo, tá? Também chamado a arte da destruição. Então, o Manifesto Futurista, de autoria do poeta italiano Filippo Marinetti, tá? É publicado em Paris em 1909. A proposta dele, o futurismo propunha a ruptura com o passado, mais que isso, destruir o passado. Eles exaltavam que a velocidade, o progresso, a coragem, a audácia e a revolta, o soco e a bofetada, a guerra, a única higiene do mundo, pregava a demolição de bibliotecas e museus, além de combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Tá? Então, em 1912, surge um manifesto técnico da literatura futurista, propondo a destruição da sintaxe, eliminando os adjetivos, advérbios, usar os substantivos como nascem, trocar sinais de pontuação por símbolos matemáticos, tá? E notas musicais. E sendo relevante salientar a total identificação entre o movimento e seu líder, a ponto de virarem sinônimos futurismo e Marinetti. E a partir de 1919, as evidentes afinidades do movimento com o fascismo de Mussolini. Então aqui nós temos um poema do Álvares de Campos, Ode Triunfal. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes. Fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens. Eterno. Forte espasmo retido dos maquinismos, em fúria fora e dentro de mim. Por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto. E arde-me a cabeça de vos querer cantar com o excesso, de expressão de todas as minhas sensações, com o excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. Então ele tem essa diferença aí, que nós temos uma obra do Boccini também trazendo essas características. A rua entra na casa de Boccioni. Agora nós vamos ver o expressionismo, a expressão da dor humana. Então, no início do século XX, surge um grupo de pintores chamados expressionistas na Alemanha e fauvistas na França. O objetivo era expor a subjetividade do mundo interior do artista, e isto implicava no distanciamento da beleza, seja pela caricatura, resultado da distorção da imagem, seja pela expressão do sofrimento humano como pobreza, violência, paixão, visão da morte e outros sofrimentos humanos. Então, eu vou ter aqui o poema O Morcego, do Augusto dos Anjos, meia-noite, ao meu quarto me recolho, meu Deus, este morcego, e agora vede. Na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho, e olho o teto.
e vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de meu pau, esforço faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra, que vem de produzir tão feio parto. A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Então eu tenho essas mudanças. Aqui eu tenho o grito do Edvard Munch, os retirantes do Portinari, onde eu tenho esse sofrimento demonstrado aqui. O cubismo, tá? É a realidade em formas geométricas. A arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. Pablo Picasso. O grande representante do cubismo é Pablo Picasso. Então, o cubismo nasceu das experiências de Pablo Picasso e Georges Braque, em 1907. A pintura cubista, valorizando as formas geométricas, cones, esferas, cilindros, objetivava revelar o objetivo em seus variados ângulos. Na literatura, o cubismo viveu seu primeiro momento com um manifesto síntese assinado por Giuliano Apolinari e publicado em 1913, e neste caso, buscava se aproximar ao máximo as várias manifestações artísticas, pintura, música, literatura, escultura, ressaltando a importância dos espaços em branco e em preto da folha de papel e da impressão tipográfica. Propunha ainda as palavras em liberdade, invenção de palavras e a destruição da sintaxe já condenada pelo uso. Então aqui eu tenho o poema concreto de Giuliano Apolinari. Olhem para vocês verem como ele era feito, a Torre Eiffel representada, os três músicos do Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, de Picasso. O dadaísmo. O dadaísmo é dito, a arte que não é arte, mas é arte. Então, em 1916, em plena guerra, quando tudo fazia supor uma vitória alemã, um grupo de refugiados em Zurique, na Suíça, inicia o mais radical movimento de vanguarda europeia, o dadaísmo. Este movimento foi iniciado por Tristan Tzara, em seu manifesto Dada, em 1918. Embora a palavra Dada em francês signifique cavalo de madeira, sua utilização marca o nonsense, ou falta de sentido, que pode ter a linguagem como na fala de um bebê. Para reforçar esta ideia, foi estabelecido o mito de que o homem foi escolhido aleatoriamente, desta forma, abrindo-se uma página de um dicionário e inserindo-se um estilete sobre ela. Isso foi feito para simbolizar o caráter antirracional do movimento. Então, as características. Eu escrevo um manifesto que não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas. Eu sou, por princípio, contra os manifestos, como sou também contra os princípios. Tristan Tzara. O que ele vai me trazer de características? Objetos comuns do cotidiano são apresentados de uma nova forma e dentro de um contexto artístico. Irreverência artística, combate às formas de arte institucionalizadas, crítica ao capitalismo e ao consumismo, ênfase no absurdo, nos temas e nos conteúdos sem lógica, uso de vários formatos de expressão, objetos do cotidiano, sons, fotografias, poesia, músicas, jornais, na composição das obras de artistas plásticos. Forte caráter pessimista e irônico, principalmente com relação aos acontecimentos políticos do mundo. Para fazer uma poesia dadaísta, pega um jornal, pega uma tesoura. Escolha um jornal, um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu. Poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo e meta-os no saco. Agite suavemente. Gire em seguida cada pedaço um após o outro. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que eles são tirados do saco. O poema se parecerá com você. É ele um escritor infinitivamente original, de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Tristan Tzara. Então, ele vem inovando nesse sentido. Então, aqui eu tenho esse retrato dadaísta. O surrealismo, a arte do sonho, do subconsciente, da não-razão, da influência freudiana. Então, o surrealismo... o Manifesto Surrealista foi lançado em Paris em 1924 por André Breton, um ex-participante do dadaísmo, que rompera com Tristan.
É importante salientar que o surrealismo é um movimento iniciado num período entre guerras, entre as cinzas da Primeira Guerra Mundial e as experiências acumuladas de todos os outros movimentos. O movimento recebe forte influência das teorias psicanalíticas de Sigmund Freud. A partir daí, os surrealistas proclamam que a arte nunca pode ser produzida pela razão inteiramente desperta. Ela é influenciada também pelo expressionismo, sondando o mundo interior, em busca do homem primitivo, da libertação do inconsciente, da valorização do sonho. Então, os escritores do surrealismo rejeitaram o romance e a poesia em estilos tradicionais e que apresentavam os valores sociais da burguesia. Tá? As poesias e textos desse movimento são marcados pela livre associação de ideias, frases montadas com palavras recortadas de revistas e jornais e muitas imagens e ideias do inconsciente. Então, o livro Macunaíma, de Mário de Andrade, é um bom exemplo do surrealismo na literatura brasileira. Ele foi escrito em apenas 6 dias. Possuindo uma narrativa mágica, quase automática, o autor reelabora temas de mitologia indígena e visões folclóricas. Olha esse trecho. Nesse momento, um mulato da maior mulataria trepou numa estátua e principiou um discurso entusiasmado, explicando para Macunaíma o que era o dia do cruzeiro. No céu, escampado da noite, não tinha uma nuvem nem capei. A gente enxergava os conhecidos, os pais das árvores, os pais das aves, os pais das caças, e os parentes, manos, pais, mães, tias, cunhadas, cunhãs, cunhatas, todas essas estrelas piscando, bem felizes nessa terra sem mal, adonde havia muita saúde e pouca saúva, o firmamento lá. Poeminha surrealista. Gostaria, querida, de ser inesperado. Como uma madrugada amanhecendo, à noite. É engraçado também, como um pato num trem. Milor Fernandes. Então eu tenho essas características nessas obras. Salvador Dalí é o maior nome do surrealismo, tá? Com as suas obras Desmaterialização Próxima à Rosa de Nero, Galeteia das Esferas. Então eu tenho essas obras de Salvador Dalí. E aqui nós vimos todas as nossas vanguardas europeias que vieram trazendo características para a nossa literatura modernista. Na nossa próxima aula nós vamos ver a Semana de Arte Moderna. Um beijo, até lá. Terminamos as vanguardas europeias. O que nós vamos ver agora? Um pouquinho sobre a literatura portuguesa. Tá? Não entramos ainda no modernismo brasileiro. Nós vamos ver agora, nossa próxima aula aí, é sobre o modernismo português. Tá? Entre aí, deixe seu like, bate o sininho, se inscreva no canal aí. O Gordo espera você sempre aí para uma aula boa.